Quando eu era mais jovem, morava na periferia. Sempre sonhei em me mudar para a cidade. Achava que seria mais fácil viver por lá, longe dos problemas que me cercavam. Em casa, meus pais eram distantes, tanto emocional quanto fisicamente. Cada dia parecia uma repetição, uma rotina interminável. Eles nunca demonstraram interesse em que eu seguisse um caminho melhor. A faculdade era uma ideia distante. Qualquer plano de vida mais estruturado parecia impossível. Então, no final do ensino médio, quando completei 19 anos, tomei a decisão de ir embora, sem saber exatamente para onde ou o que fazer. Não tinha carro, portanto dependia dos transportes públicos. Pensava que morando na cidade tudo seria mais simples. Poderia ser mais independente sem as constantes tensões familiares, mesmo que isso significasse enfrentar a solidão. Os trens, os ônibus e a correria da cidade seriam minha salvação. Isso era um preço que eu estava disposto a pagar. Minha mente era melhor estar no caos da cidade do que em casa onde me sentia invisível. A busca por um lugar para morar foi mais difícil do que eu imaginava. Sem histórico de crédito, referências ou dinheiro suficiente, as opções eram escassas. Mesmo assim, acabei encontrando um apartamento em um prédio antigo no bairro mais afastado da cidade. Embora todos se mantinham afastados dali por algum motivo que ainda não entendia, o lugar parecia perfeito para mim. Um lugar isolado, sem muita interação com outras pessoas. Ouvi algo sobre o motivo por todos levarem aquilo tão a sério de ficar longe. Tinha a ver com uma velha estação de trem que ficava próxima do lugar. Embora funcionava perfeitamente, os trens iam sempre vazios. Eu era novo e não queria parecer bobo, por isso não tive coragem de perguntar nada sobre. Quando visitei o apartamento pela primeira vez, o prédio tinha uma atmosfera estranha. As paredes pareciam respirar e o gerente de aluguel parecia mais apático do que qualquer outra coisa. Mas como eu não tinha opções, aceitei o que parecia ser a única escolha viável naquela noite. Naquela noite, depois da visita, a atmosfera da cidade já estava carregada com o peso do inverno. A neve caía constantemente, criando um manto branco e pesado sobre tudo. Não queria gastar dinheiro com o ônibus, então optei por ir até a estação de trem da cidade andando. A cidade estava silenciosa. Quanto mais eu andava, mais a sensação de desconforto aumentava. Algo não estava certo, como se fosse o ar. O ar estava denso demais, como se a cidade estivesse escondendo algo de mim. Depois que tive contato com aquela estação de trens, as ruas da cidade pareciam mais sombrias do que eu imaginava. A neve caía com força, fazendo com que postes de luz tremelicassem nas sombras. Quando passei por um beco, ouvi passos ecoando atrás de mim. Olhei rapidamente, mas não havia ninguém. O medo começou a apertar minha garganta. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Enquanto caminhava por uma rua deserta, a cidade ao meu redor parecia começar a mudar. As fachadas dos prédios se distorciam, substituídos por um silêncio pesado e opressor. A sensação que algo não estava certo tomou conta de mim. A luz dos postes começaram a piscar. O vento cortante parecia sussurrar palavras que eu não conseguia entender. Cheguei ao túnel que dava acesso à estação de trem. Lá a sensação de frio aumentou, de maneira incomum, como se a própria neblina da cidade tivesse se tornado mais densa. Foi quando percebi uma figura parada na entrada do túnel. Não havia uma silhueta clara, mas sim uma forma nebulosa que parecia ser feita de fumaça. Seus contornos eram borrados, como se estivesse tentando se materializar, mas ainda assim impossível de definir. Eu congelei, sentindo um arrepio subindo pela espinha. Você está fora do lugar. Você está fora do seu lugar. A voz disse, mas não era uma voz humana. Era uma voz que vinha de todos os lados, ao mesmo tempo, como se o próprio ar estivesse falando. A figura se aproximou lentamente, mas suas pernas não se moviam. Ela estava flutuando sobre o chão de maneira antinatural. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo estava paralisado. De repente, as paredes do túnel começaram a se deformar. O concreto se desfazia como areia
e o que parecia ser uma rua normal com muros e postes foi substituído por uma paisagem fantasmagórica, neve e vento cortante, mas não havia mais cidade. Tudo ao redor era uma névoa espessa, uma sensação de vazio esmagador. Senti como se estivesse sendo sugado para dentro de uma outra realidade, uma realidade paralela onde o tempo e o espaço não existiam. Mas foi nesse momento que uma verdade arrepiante começou a se formar na minha mente, como uma imagem nublada se materializando. Lentamente, algo estava errado com as estações de trem daquela cidade, com os túneis que conectavam cada bairro. Me lembrava das histórias antigas. O gerente do prédio mencionara, mas nunca imaginei que fosse real. As estações de trem estavam assombradas. Esses pensamentos vieram à minha própria cabeça como se o próprio lugar estivesse me explicando naquele momento. As estações estavam assombradas, marcadas por uma tragédia que acontecera há mais de 50 anos. Havia um mistério oculto nas profundezas da linha do trem. Há muitas décadas, as estações haviam sido o local de um incêndio trágico. Mais de 30 pessoas haviam morrido ali, presas em um trem que nunca chegou a ser destino. O incêndio não foi um acidente. Alguns disseram que havia sido causado por um sabotador. Outros juraram que foi uma vingança dos espíritos de outros passageiros que haviam sido forçados a embarcar naquela noite e haviam morrido inconformados. Ficaram presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, seus espíritos vagando pelas estações buscando a vingança do incêndio. O incêndio nunca foi totalmente esclarecido, mas os espíritos nunca partiram. Eles estavam amarrados àquelas estações, seus gritos ecoando pelos subterrâneos. Espíritos, a vingança de uma mulher que falecera durante o incêndio havia sido mais poderosa. Ela agora perambulava pelos túneis, atraindo almas inocentes que se aventuravam pela cidade, condenando-as a um destino semelhante ao seu, a morte lenta e o sofrimento eterno nas mãos de um fogo que nunca apagava. Agora, enquanto eu caminhava pela estação deserta, a presença de todos aqueles espíritos tornou-se opressiva, uma sensação pesada e sufocante que tomara conta de mim. A cada centímetro do ambiente, as vozes começaram a sussurrar de novo, mais intensa, mais desesperadas. Você não pode fugir, uma voz sibilou. Eles vão te pegar, eles vão te arrastar de volta para a escuridão. O túnel estava se fechando sobre mim, o ar tornando-se espesso e gelado. Eu sabia que aqueles espíritos estavam agora atrás de mim, vingando-se de uma tragédia que ninguém jamais havia resolvido. Eles queriam mais do que vingança. Queriam que eu sentisse o mesmo medo, a mesma dor, a mesma perda que eles sentiram quando seus corpos foram consumidos pelas chamas. Eles estavam me levando para o mesmo destino, para o mesmo fogo. Não importava o quanto eu tentasse correr, as estações, os túneis, o trem, tudo era um ciclo que se repetia, uma armadilha mortal que ninguém jamais escapou. Eu me vi de volta no trem, mas agora tudo estava diferente. A figura de cabelo branco estava ao meu lado, os olhos vazios me observando. Você foi escolhido, ela disse, e eu soube que minha jornada não havia terminado. O trem continuava a correr, mas eu não sabia para onde me levava. Não havia mais cidade, não havia mais luz, só um vasto campo de neve onde os espíritos iriam me encontrar novamente. Eu estava preso e agora as vozes não eram mais um sussurro, elas estavam gritando. E eu sabia que eu era o próximo a ser consumido pela escuridão eterna dos túneis para nunca mais sair. Eu havia sido marcado.